pessoal, estamos aqui, né, para falar um pouco de tomografia relacionada à parte do estudo patológico, né, do crânio. Então, selecionei aqui algumas patologias, né, algumas informações importantes, né, que a gente consegue estudar e avaliar dentro do exame de tomografia computadorizada do crânio, né. Então, é uma rotina, né, para estudo, para quem trabalha com tomografia computadorizada, para os profissionais tecnólogos em radiologia que operam, né, tomografia, é importante ter uma boa avaliação, até para a condução da realização do exame, para que o exame realmente ele alcance aí a necessidade do pedido, né? Então, eu vou estar discutindo com vocês aqui, né, algumas patologias que com certeza, né, vai aparecer aí na nossa rotina de atendimento, tá bom? Então, eu vou começar, né, com uma patologia importante, né, um paciente com tumor encefálico. O tumor encefálico, né, que é o neuroblastoma, falando sobre ele é um tumor cerebral primário e ele é comum, né, na metade, né, de todas as demandas oncológicas na região encefálica. Então, ele é bem agressivo, né, nos seres humanos, né, é um tumor responsável, né, e geralmente ele acomete, né, adultos numa idade de 35 a 70 anos de idade, que ele alcança geralmente aí na sua faixa etária. O neuroglioblastoma, geralmente, ele trabalha nessa faixa de idade, né? É raro você ter ele quando criança, né? É raro ter ele acima dos 70 anos de idade, tá? Mas ele é um glioma do tronco encefálico, né, cerebral, que é o glioblastoma, que tem aí uma pior evolução, né? Pois entre esses cânceres do sistema nervoso central, apesar da utilização de diversas modalidades terapêuticas, né? Entre elas a gente falando sobre a radioterapia, né, quimioterapia e tal, né, a evolução desse tumor, ele é muito ruim. Então, geralmente, quando o médico, né, um neurocirurgião, um neuroclínico e tal, ele consegue ver um exame de tomografia e percebe realmente né, esse avanço do tumor, né, geralmente o paciente muitas vezes não passa mais do que um ano e meio, né? Então, isso depende muito da condição, né, do tumor em si, talvez até menos e talvez até mais um pouco, né? Trabalhando um pouco nessa média. Então, eles, na imaginologia, eles são glioblastomas, né, com lesões com realce em formato de um anel. Então, vocês vão ver, é uma lesão que ele tem um realce, nesse realce ele tem um formato de um anel, né? E a aparência dele não é tão específica, né? Então, já que outras lesões como abscesso, esclerose, pode ter uma aparência mais similar. Então, assim, ele parece ser uma esclerose múltipla, um mieloma, parece um abscesso, mas não é. Ele tem sua característica em forma de anel, mas ele também realça. Então, é aí que dá essa característica, justamente porque ele parece um anel e ele também realça na sua lateralidade como um anel, né? Então, aí que realmente, assim, lógico que por exames de tomografia computadorizada, né, não se fecha, né, um diagnóstico de tumor, porque é claro que tem que passar por outros procedimentos importantes, como, por exemplo, né, a biópsia, tá? Mas é muito importante, né? Mas é muito importante o exame de tomografia computadorizada, porque pela avaliação do exame de tomo, né, do crânio, já se tem ali uma ideia, já se tem ali, por exemplo, né, um parecer geralmente, né, da evolução desse paciente, da avaliação clínica desse paciente. Então, né, é, o diagnóstico definitivo, né, ele requer uma biópsia, né, essa biópsia, né, ela é uma biópsia percutânea, né, com ressecação do tumor e a confirmação patológica. Então, é necessário, né, fazer ali toda a biópsia percutânea, né, então, essa biópsia, geralmente, ela é feita em centro cirúrgico, né, onde o paciente, ele recebe ali todo o tratamento, né, todo o embasamento de um centro cirúrgico, né, para estar realizando aí, né, o procedimento. Então, para a confirmação do glioblastoma. Mas para muitos médicos, né, neurologistas, né, oncologistas e tal, pela própria experiência na avaliação de imagem, né, eles praticamente já têm ali, né, né, já tem uma experiência para passar esse diagnóstico, né? Então, observando bem a imagem, vocês conseguem observar, né, que esse neuroglioblastoma, ele tem uma característica importante. Então, olha só, eu tenho né,
a foice longitudinal da região encefálica, né, a divisão, né, da parte do encéfalo, né, do cérebro do lado direito com o lado esquerdo, né, a gente tem aqui, né, um desvio porque eu tenho aqui toda a região, né, ventricular, eu tenho aqui um aumento na região ventricular, nessa outra parte aqui, eu tenho uma diminuição por essa outra parte, né, justamente por quê? Porque aqui, né, eu tenho toda uma lesão que ela causa aqui, ó, olha só, eu tenho essa lesão em forma de anel, olha o realce que ela me passa, né? Lógico que todo tumor, né, todo tumor maligno, né, ele tem uma sua configuração totalmente, né, desconfigurada, então vocês conseguem perceber aí que esse tumor, né, ele é totalmente desconfigurado, e nessa desconfiguração a gente tem toda a massa encefálica, por exemplo, que ela é o que? Ela é pressionada para o lado oposto. Então aqui não tem nem a necessidade, por exemplo, né, de aplicar contraste para avaliar isso aí. Eu vejo que aqui tem uma fraturinha, mas essa fraturinha aqui pode ser causada por aquele motivo, né? Como é um procedimento percutâneo, né, para retirada, por exemplo, né, de um pedaço desse tumor, talvez seja esse motivo aqui também, né, do paciente ter feito ali a própria biópsia, né, para retirada de um pedaço dessa lesão. Então, o neurogloblastoma, ele tem essa característica, né? Geralmente ele age, não, né, especificamente nessa região central encefálica, conforme vocês estão vendo, tem essa característica importante, né, do formato mais arredondadinho, mas é uma massa agressiva, que ela empurra toda essa parte aqui, né, do hemisfério cerebral, por exemplo, para o lado oposto. Então, aqui, nosso paciente, ele tem algumas consequências com isso. Dentre elas, por exemplo, a própria cefaleia. O paciente sente muita dor, né? O paciente, ele sente dor, porque ele tem cefaleia, ele tem dor de cabeça, né? É, essa dor de cabeça é causada justamente porque é, esse tumor, ele vai desenvolvendo, ele vai ficando cada vez maior. Então, geralmente, a radioterapia, né, e a quimioterapia, ela vem para quê? Ela vem para diminuir esse tumor. Só que, em consequência disso aí, o paciente acaba pagando muito caro, porque é um tipo de tumor agressivo, né? Porque a biópsia vai falar que tipo de célula que é aquela ali, se ela desenvolve de uma forma mais rápida, se ela desenvolve de uma forma mais devagar, se ela é, né? Então, a partir do momento em que, né, a partir do momento, né, em que esse tumor em si, ele, né, como na maioria das vezes demonstra essa certa agressividade, é o que justifica muitas vezes a dificuldade da linha terapêutica. Então, geralmente, né, o paciente ele acaba tendo poucas oportunidades aí de sobrevivência. E olha que é o tumor, né, que alcança aí 50%, né, da população que possui, né, tumor encefálico. Eu tenho outro, né, característico aqui, conforme vocês estão vendo, olha só. Olha a linha que divide, né, a parte do cérebro do lado direito com o lado esquerdo. Então, olha só, tem o lado direito, eu tenho o lado esquerdo, né? E olha só a lesão. Olha só o neurogloblastoma. Olha o realcezinho em forma de anel. E olha o tanto que ele é agressivo, quanto ele vai empurrando para lá. Então, aqui a gente consegue observar, né? A gente consegue observar bem aqui o quanto esse tumor realmente ele é um tumor, né, que tem essa certa agressividade. Então ele empurra para o lado oposto, isso torna, né, a consequência disso aí, conforme eu falei para vocês, é o paciente ter ali uma cefaleia, né, e através dessa cefaleia que o paciente tem, muitas vezes o motivo dele estar realizando o exame por imagem. Ah, estou sentindo muita dor de cabeça e etc. De repente faz a tomografia, está lá um tumor. Isso já aconteceu, né, no atendimento, né, ambulatorial, onde eu trabalhava. O paciente chegou com dor de cabeça, a gente avaliou, olhou, o paciente estava com neurogloblastoma, tá? Então, isso aí, muitas vezes, né, é, pela agressividade do tumor, conforme vocês estão vendo aí, e a característica dele, ele sempre tá, né, próximo a essa região que vocês estão vendo aí, onde eu tenho aqui, né, a região ventricular, região do corpo caloso. Olha só, eu tenho o corpo do ventrículo, né, eu tenho o ventrículo occipital, né, e olha só,
Então, quando ele puxa de um lado aqui, eu vou ter um aumento, uma expansão dessa região ventricular do outro também. Porque essa região ventricular, ela já não vai ter funções mais, futuramente falando. Porque o tumor está avançando nessa região. Então, essa região ventricular deixará de trabalhar, porque aqui eu tenho uma grande quantidade de líquido encéfalo raquidiano que vai passar para outra região, né? Então, percebe-se que todo o lobo frontal está desconfigurado, o lobo parietal, né, que é todo, né, desculpa, o lobo parietal, ele também já está se perdendo, né? Desconfigura também o lobo occipital, né? E toda essa região aqui, ela logo ficará sobrecarregada, né? Sobrecarregada. Bom, o neurogloblastoma, ele tem uma diferença, né? Porque muitos acabam tendo uma certa dificuldade na diferenciação do neurogloblastoma e também com o mieloma múltiplo. Eu tenho uma imagem aqui, essa imagem é de ressonância magnética, aonde eu tenho um mieloma múltiplo que ele acaba saindo de onde? Ele acaba saindo do osso, né? Na ressonância é diferente porque o osso ele aparece mais escuro porque ele não tem sinal, né? Então, o fato dele não ter sinal, né? A gente consegue observar aqui, o fato dele não ter sinal, né? A gente consegue observar aqui que tudo isso aqui de escurinho que a gente está vendo, olha aqui, olha o osso occipital aqui, né? Não tem sinal. Então, como não tem sinal, toda essa parte aqui, ó, que a gente está observando bem, nós estamos aqui vendo uma lesão. Essa lesão que a gente está observando bem, né? Ela é uma lesão que veio do osso. Então, o mieloma múltiplo, muitas vezes, ela é um tipo né, de patologia que a gente consegue também estudar no exame de tomografia, a gente também estuda também no exame de ressonância. Claro que, né, o, o, o neurogloblastoma da mesma forma, né? A gente também consegue estudar, né, na tomografia e na ressonância, tá? Só que o que que acontece? Esse tipo de lesão, né, é, são lesões, né, do próprio sistema mesmo, de proteção do organismo. É um tipo de doença rara, né? Mas não pode confundir, porque o neurogloblastoma ele vem totalmente desassociado de osso. Já o mieloma não, ele já vem aonde? Ele já vem conectado com o osso, tá? Então, aonde eu tenho mieloma múltiplo, eu tenho os ossos. Aonde eu tenho neurogloblastoma, eu não tenho nada, né? É justamente essa diferença. Na imagem, muitas vezes, ela pode, né, ela pode ser praticamente ali idêntica, porque ele também tem um formatinho mais arredondado, mas ele sai de um osso. Esse aqui não. E essa doença aqui, ela é uma doença, né, é, ela é uma doença plasmócita, né? Então, assim, ela é uma doença oriunda, né, lá dos seus anticorpos, né? Ela é oriunda lá do osso, tá? Então, isso aí, né, é um tipo de doença, né, que pode ser causado para lá, né, para essa região do sistema esquelético. Essa daqui não, ela já vem dentro da parte mole mesmo, tá? Então, conforme eu falei, né, é uma doença, né, falando do mieloma, né, é uma através das células plasmáticas, né, vem de lá também, vem do osso, né? Então, formam tumores geralmente na parte óssea, então ela vem de lá, tá? Então, geralmente acontece em pessoas mais velhas, né? Geralmente afeta pessoas mais velhas, né? Adultos e também os idosos, falando do mieloma. Aqui a gente já vai falar sobre, né, um problema relacionado à saúde pública, né? Que isso aqui, com certeza, todo plantão de emergência pode ser que vocês atendam um paciente com esse quadro, né, de AVC. E falar de um paciente que tem acidente vascular cerebral, né, é, é falar de um paciente que, com certeza, né, ele vai chegar com uma clínica, né, onde demonstrará que um lado do paciente sempre estará paralisado e o outro lado em ação. Geralmente é o inverso daquilo que se estuda, por exemplo, na tomografia e ressonância. Então, dentro da avaliação clínica que é feito, por exemplo, lá na emergência, encaminhado para vocês, né? E quando vocês vão atender esse paciente com acidente vascular cerebral, um AVC,
vocês vão perceber que um lado do paciente não mexe. Uma parte da boca não movimenta, uma parte do rosto está caída. O paciente ele está ali, né, com uma visão turva, né? Ele tem ali uma dificuldade de comunicação, dificuldade de locomoção. Muitas vezes o paciente vem acamado, né? É um paciente que está na cadeira de roda. Então, assim, a condição do paciente realmente não é estável, né? Mas é um exame que a gente precisa realizar de uma forma mais rápida possível, porque se for um acidente vascular cerebral hemorrágico, né, precisa de um plano de ação mais rápido e objetivo. Se for isquêmico, né, existem as medicações, né, que precisa ser aplicado nesse paciente para poder furar o bloqueio, né, de colesterol ou de placas, né, de colesterol, placas de gorduras, né, e etc e tal, né, ou de né? Placas de acúmulo, né? De sangue, por exemplo, né? Como se diz, placa de sangue coagulado, né? De coágulo, por exemplo, né? Veio na minha boca. Então, olha só, eu tenho aqui, né? Paciente com AVC, né? Com certeza eu tenho um paciente com derrame, né? Muitos chamam como derrame, né? Tecnicamente falando, as pessoas, né? Lá fora falando, mas, né? Dentro da linha operacional para a equipe multidisciplinar paciente com acidente vascular cerebral. Ele pode ser H, ou ele pode ser I, ou ele pode ser hemorrágico, ou ele pode ser isquêmico, né? Então, geralmente, os fatores de risco são idade avançada, pacientes mais idosos, pacientes que têm pressão alta, né? Pacientes que fumam, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm colesterol elevado. Colesterol elevado pode causar aí, por exemplo, acidente vascular cerebral isquêmico, né? O diabético também isquêmico, tá? Paciente com pressão alta, e além da pressão alta, muitas vezes tem um outro tipo de patologia que não sabe, que é aneurisma, né? Que é uma falha no sistema circulatório, que pode romper essa artéria ou essa veia lá na cabeça do paciente e ele ter aí, né, um AVC hemorrágico, né? Então são fatores aí que influenciam para o AVC. Na imaginologia, o que nós vamos observar bem? O paciente com AVC isquêmico ou hemorrágico, nós temos uma diferenciação muito grande. Porque onde eu tenho na tomografia toda essa parte, né, essa parte cinza que eu consigo observar, né, diferente da parte preta, que vocês estão vendo uma diferenciação aqui, aqui eu tenho vascularização. Então aqui, por que está mais branco? Porque tem mais densidade. Olha o osso frontal aqui. O osso frontal, por que que ele aparece branco nessa imagem? Porque ele é denso. Olha o osso parietal aqui. Por que que ele aparece na imagem? Né? Por que que ele aparece branco? Porque ele é denso. Por que que essa parte encefálica ela é mais branquinha? Justamente por conta da densidade. Então, a partir dessa densidade que a gente consegue observar aqui, eu tenho uma maior vascularização, eu vejo uma corrente sanguínea aqui alimentando bem essa região, né? Então, o sangue está percorrendo bem essa região do lado esquerdo, mas por outro lado, toda essa parte branca, essa parte escura que eu vejo aqui, né? Ela está escura por quê? Porque eu não tenho vascularização. Por isso que está preto, está escuro. Por quê? Porque eu não tenho densidade. Se eu não tenho densidade, alguma coisa está bloqueando, né, essa densidade. Então, aqui eu tenho paciente, né, que sofre com uma isquemia nessa região porque não alimenta sangue. E o sangue, ele é o maior condutor de oxigênio na região encefálica. Um dos motivos do paciente não estar conseguindo comunicar, né, é porque esse lado aqui, ele não está sendo oxigenado. Então, se ele não está sendo oxigenado, essa região encefálica ela não está trabalhando. Aí nós temos um fator de risco muito importante no AVC isquêmico. Quanto mais tempo fica em isquemia, maior probabilidade dessa região esquemática entrar em processo de necrose, né? Então, pode necrosar? Pode. Quando o sangue voltar a circular, nós temos uma boa parte encefálica aqui que está o quê? Necrose. É aonde, através disso, acontece o quê? As sequelas que os nossos pacientes acabam tendo por conta do AVC, né? Por quê? Porque eles acabam tendo sequela porque ficou um bom tempo sem vascularização nessa região onde sofreu essa isquemia, essa obstrução. Essa obstrução, ela pode ser causada por uma placa de gordura, né? Então, nós temos aqui uma placa de gordura, maior índice de colesterol, eu tenho aqui um coágulo,
paciente diabético, né? Eu tenho aqui qualquer outra situação que venha obstruir uma veia, uma artéria, uma arteríola, né? Qualquer outra região que seja nessa região encefálica para causar essa isquemia. Já no hemorrágico é diferente. Por quê? Porque aonde eu tenho maior densidade, olha só o osso frontal, eu tenho densidade do osso frontal, mas eu também tenho densidade onde eu tenho um acúmulo de sangue. O que que acontece quando eu tenho sangue, olha só, derramando, tá? Isso aqui é sangue, não é AVC que aconteceu aqui, mas o sangue que escorreu aqui e causou o quê? O coágulo. Quando eu tenho, né, quando a própria característica do sangue, quando ele sai da corrente sanguínea, né, e ele vai até, quando ele sai da corrente sanguínea, ele tem uma característica muito importante onde ele cria uma certa densidade. Então, o sangue, ele cria essa densidade, né, justamente como um método de proteção do próprio sistema. Ele está criando essa densidade, a gente vê essa densidade aqui, é justamente para criar uma densidade para estancar o próprio sangramento que está aqui, é um sistema de defesa da corrente sanguínea, né? O problema, na verdade, é que isso aqui vai acumulando sangue. E aonde vai acumulando sangue, vai causando lesões na região encefálica. Nós temos uma probabilidade muito grande do paciente ele ter aí, né? Do paciente ele ter aí uma grande sequela em relação a isso. Na maioria dos casos, onde eu tenho um paciente com acidente vascular cerebral hemorrágico, ele precisa de uma intervenção cirúrgica de uma forma mais rápida, né? Então, aí a importância, né, desse paciente ali, até a hemodinâmica, a realização dos procedimentos e tal, para estancar esse sangramento que vocês estão observando aí, causado, né, justamente por conta dessa densidade. Então, vai acumulando uma certa densidade, a densidade que vai acumulando ela é tão grande quanto, por exemplo, o osso, e por isso que vai tornando a imagem mais branca. Então, bateu o olho na tomografia, em primeiro lugar, avaliação clínica do paciente. O paciente apresentou, né, as alterações que ele particularmente vão demonstrar, que é a paralisia de um lado, dificuldade para falar, dificuldade para locomoção, dificuldade para manter um raciocínio básico, falar nome, contar e etc e tal, mas percepção em relação a isso vocês vão ter. A partir do momento que jogou no exame, fez a tomografia, percebeu a isquemia de um lado, AVC isquêmico, né? Percebeu que um lado está totalmente escuro, o outro lado está vascularizado, isquemia, né? Jogou na tomografia, fez a tomo, percebeu um acúmulo de sangue, um excesso de branco que vocês estão vendo, causado pela densidade, AVC hemorrágico. Totalmente diferente a linha de conduta entre os dois. É AVC? É, mas a linha de conduta é diferente. O atendimento ele também tem que ser diferente, ele tem que ser rápido, objetivo, porque até antes de fazer o exame de tomografia, o paciente tem um AVC. Só vai saber se é isquêmico ou hemorrágico depois da tomografia computadorizada. Aqui, né, mostrando para vocês, não poderia deixar de faltar, né, aqui paciente com trauma, né, um traumatismo craniano, tem um trauminha aqui na altura da região do osso frontal, né, o problema não é só o trauma, né, mas a lesão que esse trauma traz também, a lesão encefálica. Eu tenho aqui uma reconstrução óssea, conforme vocês estão vendo, um paciente, né, com traumatismo craniano. Então, eu consigo ver aqui bem, né, uma fratura de osso frontal, né, na transição aqui com o parental, fratura de osso frontal. Então, o problema não é a fratura, mas sim a lesão encefálica que causa essa fratura é o maior problema. Osso por osso em si, ele solidifica, né, ele calcifica com o tempo. O problema é a fratura. E geralmente isso traz também consequências, né? Então, vocês observando aí, né? Outra questão de imagem, o paciente vítima de arma de fogo, né? Esse efeito que vocês estão vendo aqui na imagem, né, brilhante aqui é chamado de efeito strike, né? Isso é causado pelo artefato, né? De grande densidade, como por exemplo o projétil de bala, né? Qualquer estrutura metálica que venha na região anatómica vai causar esse efeito strike. Eu tenho uma entrada de ar na região encefálica, né? Então, eu consigo ver a bala alojada, mas ela entrou por algum local. Então, é avaliado a fratura, né? Toda a lesão encefálica até onde ela parou, né? Então, da mesma forma, olha só, né? Por onde ela percorre, a fratura, né? E onde ela está. Isso aqui é um outro paciente, né?
E tudo isso que causa é o efeito strike. A diferença dessa imagem com a outra, essa daqui, é justamente porque é uma TC com reconstrução de partes moles, né? E aqui eu tenho uma tomografia de reconstrução óssea, né? Então, eu tenho uma TC de crânio para reconstrução óssea. A maioria dos médicos preferem avaliar partes moles porque já faz uma avaliação de tecido mole. A reconstrução óssea, ela vem como complemento, né, da parte mole. Então, conforme vocês estão vendo, ó, parte mole, mas eu tenho vários tipos de fragmentos. Por exemplo, olha o tanto de fragmento. Eu tenho um, dois, três, eu tenho quatro fragmentos, por onde vem a luz, né? Muitas vezes você não vê o fragmento, mas você vê ali uma densidade de luz, tá? É um dos exemplos que se passa. Aqui talvez possa ser também, né? Então, né, é o efeito, aquilo que eu falei para vocês, o efeito strike da matéria que causa, né, aqui né, que facilita a avaliação, né, de onde é que está localizado, né, os fragmentos, e facilita também para todos, né, principalmente para o neuro que vai entrar com esse paciente aí, né, caso ele queira operá-lo, ok? Bom, pessoal, muito obrigado, né, por essa aula, tá? E desejo a vocês aí um bons estudos e até a próxima, galerinha. Valeu, obrigado.